Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus no Lar. Estamos ao vivo agora, para todos vocês agora, para darmos continuidade a mais uma análise do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec. Coletânea de preces espíritas. Vejam onde a gente já está. Preces por aquele mesmo que ora. Hoje vamos tratar dos itens 18 e 19. Uma prece para pedir a corrigenda de um defeito. Kardec colocou esse capítulo aí para servir de referência, de guia, para que a gente possa nos orientar pedagogicamente, com conhecimento espírita, de como devemos orar, conversar com os espíritos, conversar com Deus, dentro do conhecimento das limitações que podemos alcançar como resultado dessas nossas orações. E nenhuma oração pode, de maneira alguma, burlar as leis divinas. Por isso, Kardec colocou essas orientações aí para a gente. Não é para ser uma prece dogmática, somente referência, somente guia, uma espécie de modelo. Podemos fazer a prece como quisermos. Mas se nós soubermos como devemos pedir para determinados tipos de necessidades, é importante que a gente torne essa prece inteligível para nós que estamos orando. Não seja algo repetitivo, algo mecânico. Por isso, Kardec dividiu em 5 grupos de prece nesse capítulo. 5 grupos. Preces gerais, o primeiro grupo a gente já estudou aqui, inclusive nessas preces gerais há o Pai Nosso, né, a oração dominical. Depois, nós que estamos agora fazendo o grupo de prece para aqueles que mesmo oram. A gente, quando faz petições para nós mesmos. O terceiro grupo é quando fazemos petições a Deus para os outros, para as outras pessoas. No quarto agrupamento, preces para os espíritos desencarnados. E, por fim, o quinto grupo é prece para os enfermos, os doentes e os obsidiados. Não deixa de ser uma enfermidade espiritual. Sempre com a participação de vocês, para que a gente enriqueça esse nosso estudo e, ao mesmo tempo, a gente enriquece também o nosso conhecimento espírita. Eu sei que já a Floriza já está aqui. Boa noite, Floriza. Paz e saúde para você, toda a sua família. Também o André Luiz, boa noite. Desejando ele paz a todos. Nós desejamos também, André, para você, toda a sua família, muita paz e saúde. Edilene já chegou aqui. A comedora de pamonha e canjica lá de Lagedo. Estou aguardando, né? Eu acho que, se Deus quiser, antes do São Pedro, eu ainda recebo uma canjicazinha, uma pamonha lá de Lagedo. Helene, boa noite, paz e saúde para você, para toda a sua família. O Clécio também com a gente aqui. Boa noite, Clécio. Paz, saúde, muita luz para você também. E a Ilka, boa noite, Ilka. Paz, saúde, harmonia para você e para toda a sua família, para todos nós. Apesar de ser um tema em que o prefácio do Allan Kardec é pequeno, nem por isso, por ser um texto pequeno de prefácio, nós vamos ver a importância de tornar essa peça inteligente. Estou brincando, viu, Edilene? É longe, Lajeado é longe de Caruaru, é relativamente longe. Então, estou brincando. Então, vamos lá. Vamos ler aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Fonte Viva, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Eu escolhi a mensagem número 2, modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mensagem de Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana,
mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Ergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Cristo Jesus. Belíssima mensagem do Espírito Emmanuel, livro Fonte Viva, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Vamos agora, todos nós nesse momento, elevar o pensamento para uma prece. Eu convido a todos nesse momento. Amado Mestre Jesus, abençoa-nos nesta noite, enviando aos nossos lares os benfeitores espirituais, para que esteja conosco, Senhor, a nos inspirar, a compreender as lições que serão analisadas na noite de hoje. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz. A todos os nossos queridos, amados familiares, para que o nosso lar se encha de bênçãos, de energias balsamizantes, de energias calmantes, de energias vitalizantes. Não só para nós encarnados na nossa esfera familiar, mas também aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, para que esteja conosco esta noite, comungando com os teus princípios à luz da doutrina espírita. Edifica nossa água, nosso perispírito, embalsamando o ar de mil odores sutis que propiciem iluminar a nossa família. Mas te rogamos também pela família universal, pelo nosso planeta, pelos espíritos sofredores, pelos espíritos amigos protetores, nossos anjos guardiões, e também te rogamos pela paz do mundo, pela paz em nós. Aos espíritos suicidas que sejam acolhidos por tua misericórdia.
e que possamos, nesta noite, Senhor, concluir na tua paz. Que Deus nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Capítulo 28, coletânea de preces espíritas, no grupo de preces por aquele que mesmo ora. Itens 18 e 19, para pedir a corrigenda de um defeito. Vejam, é uma prece para pedir corrigenda de um defeito. O que é corrigenda? Vejam só, é uma prece para pedir não que se anule o nosso defeito. Quem vai anular o nosso defeito somos nós mesmos, através do processo de evolução do espírito, da qual nós somos verdadeiramente. Então, corrigenda já é para corrigir algo que a gente já fez. Que Deus, que Jesus possa oportunizar circunstâncias para que a gente possa reparar, corrigir um erro. Então, não existe corrigenda se não há um erro, né? Lógico. Então, não é para apagar nossas faltas essa prece. É para nos situar dentro da lei de causa e efeito, para nos tornarmos livres das pencas que criamos, dos grilhões que nós criamos dentro da nossa consciência, através dos nossos hábitos, ainda precisando de educação e reeducação. A gente tem que entender isso que estamos aqui. Então, Josiane, vai trazer para mim, não é? Ótimo, que maravilha, né? Obrigado, Edilene. E José Nogueira já está com a gente aqui. Muita paz para você, Nogueira. Saúde e muita luz para você e toda a sua família. Como estamos hoje com um trechinho muito pequeno, mas não obstante ele ser um trecho do prefácio de Allan Kardec pequeno, ele é muito importante. Porque Kardec coloca lá essa explicação. Antes de fazermos a prece para pedir a corrigenda de um defeito nosso, é importante a gente estabelecer compreensão, entendimento, como devemos fazer essa prece e o porquê. E as causas que nos levam a nos equivocarmos, a cometermos erros através de certas atitudes que não são muito ligadas às leis divinas. Por isso, Kardec coloca no prefácio aí, os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. Somos espíritas. Acreditamos que não somos carne. Estamos na carne, mas não somos carne. Então, nós erramos não por conta da nossa organização fisiológica, porque já estudamos aqui, estamos já no 28º capítulo, a gente, desde o primeiro capítulo, há mais de 4 anos que a gente começou, e Kardec vem nos ensinando, pelos médiuns que trouxeram informações dos espíritos, né? E nós estamos no mundo de expiações e provas. O que é o mundo de expiações e provas? É um mundo onde habitam espíritos imperfeitos ainda, e delinquiram diante das leis divinas, cometeram delinquência. Somos delinquentes das leis divinas. Palavras do nosso doutor Bezerra de Menezes, não é?
Então, nosso espírito é o autor da nossa vontade. Por isso, a responsabilidade não pode ser depositada no corpo, mesmo nos vícios. Porque o corpo nada mais é do que um conjunto de princípios espirituais encarnados em células e diante do nosso campo mental, que é muito mais poderoso do que o campo mental desses princípios espirituais, e são espíritos ainda antecedendo a humanidade, ainda não estão aptos a se encarnar em corpos complexos, eles encarnam em células. Essas células, por serem fracas diante do nosso campo mental, ela é absorvida pelo nosso campo mental e forma o nosso corpo biológico. Tudo que essas células fizerem está sob o domínio do pensamento, do campo mental do espírito, que somos nós. Então, como semelhantes partículas coloidais, elas se colam em partes específicas do nosso perispírito e forma coração, pulmão, tudo que é biológico. Mas podemos educar essas células, nós, espírito, educar essas células para ficarem viciadas em álcool, em comida, em drogadição, em jogos. Mas a origem de tudo isso é do espírito. Aí o espírito se arrepende, vem uma enfermidade, reflete na mente do espírito por conta do excesso, e a gente se arrepende e quer voltar atrás. Mas não temos forças para isso, não temos força. A gente quer voltar atrás, não temos força. A gente descobre que errou, quer voltar isso e não consegue. Aí, a importância desse momento da prece, para que a corrigenda venha. Uma enfermidade, gente, pode ser a corrigenda. Lei de causa e efeito. A enfermidade pode ser a nossa libertação. Então, como é que a gente pode orar, Edson? Pedindo castigo. A palavra castigo é teologicamente equivocada. É um ponto de vista de quem está passando pelo sofrimento. Mas tem pessoas que vão sofrer e não vão ver dessa forma o castigo. Vão ver como corrigenda. Perdoar, por exemplo, quando não há enfermidade, é a necessidade do perdão. E perdoar, segundo Deus, segundo as leis divinas, segundo o Espiritismo, depois que você erra, você tem que passar pela expiação. Mas para chegar na expiação, a gente antes tem que se arrepender. Arrependido, a gente roga a Deus a oportunidade de expiar. A gente vai pedir para reencarnar, porque a gente está no plano espiritual, sofrendo por conta dos nossos erros, e lá só tem uma solução: reencarnar. A gente progride no plano espiritual e progride aqui na Terra, mas a maioria dos casos, no mundo de expiações e provas, por isso que o termo é esse, expiação e provas, como somos fracos, não temos muita vontade, vocês vão ver a importância da vontade. Como não temos vontade, pedimos a Deus que repare a gente. A gente não consegue sair, né, do fosso que cavamos e mergulhamos dentro. Só a reencarnação vai fazer isso. Aí você reencarna
e vem a corrigenda através da expiação. Mas, além disso, para o perdão se completar, há necessidade da gente reparar caso a gente tenha feito mal a alguém. Aí a gente tem que criar registros no arquivo mental da reparação desse erro que atormenta a nossa consciência. Os mais graves são os que mais atormentam, mas todos atormentam. Todos são empecilhos, se não forem reparados, são empecilhos para o nosso alçar voo a planos mais elevados. Então, tudo, ceitil por ceitil, disse Jesus, tem que ser corrigido. Não tem jeito. Por isso, a necessidade da oração, pedir a Deus, por favor, sou fraco, Deus. Eu quero que se apresente na minha vida uma circunstância para eu fazer diferente. Mas como somos espíritos ainda em um nível evolutivo, ainda necessitando de nos divinizar conscientemente, apesar de sermos seres divinos, somos seres divinos em potencial. Devemos desenvolver essa área divina em nós. Por isso, o espírito Calderaro, no livro do espírito André Luiz, o livro que Francisco Cândido Xavier psicografou, com o título de No Mundo Maior, narra lá Calderaro, uma espécie de psiquiatra espiritual, que a nossa mente tem 3 níveis. E o primeiro nível é o que nós estamos mais apegados, que se chama, eles chama lá de subconsciente. No subconsciente está gravado todas, mas todas as nossas experiências. Como somos delinquentes, é provável que a maioria desse subconsciente está armazenando muitas sombras que precisam ser dissipadas. Não se apaga, não se apaga. É preciso sublimar tudo isso através de novas atitudes, novos registros, no bem. Por isso, vamos necessitar do consciente, que é o outro nível acima do subconsciente. Esse consciente é único e exclusivamente para a gente registrar nossas experiências e tomar novas decisões, novas escolhas, ou registrar as mesmas escolhas equivocadas que nós fizemos várias reencarnações. Vai depender da nossa vontade. Então, quando queremos atingir níveis mais superiores mentais, há necessidade de desenvolver o terceiro nível, que se chama, segundo Calderaro, superconsciente. Esse terceiro nível são as virtudes, né? O reconhecimento das leis de Deus, a prática do bem e do amor. E para nos habituarmos a viver mais no superconsciente do que no subconsciente, certamente ainda está cheio de impulsos que habituamos em outras vidas, que tem força, viu? Esse subconsciente da gente, a gente não se lembra. Não se lembra. O nosso consciente não se lembra dos males que fizemos no passado e outras encarnações, até dessa vida. Às vezes a gente se esquece que cometeu alguns delitos. A vida vai passando e fica lá arquivado no subconsciente. Quando alguém lembra, a gente já começa a lembrar, já fica chateado, né? Então, fica esquecido lá esse subconsciente. Mas ele vibra, segundo o espírito Joana de Anjos. Vibra e tem força, segundo o ministro Zânzio da Regeneração, no livro Ação e Reação, também do André Luiz. E a gente vai vendo
que nós, por errarmos tanto, por sermos muito imperfeitos, os nossos maus instintos eram uma espécie de quê? De automatismo. Todos nós temos esses maus instintos, que podemos chamar de impulsos inferiores. E muitas vezes, por conta dessa imperfeição, nós escolhemos muito, muito as coisas erradas. Para evitar isso, a importância de desenvolver o superconsciente. A gente se ligar mais ao superconsciente. A gente se liga mais ao sub. Aí essa ligação com o sub não é boa. Também, olha lá, isso é uma coisa para vocês. Se você viver a vida querendo fugir desse subconsciente, é errado. Não estamos dizendo que o subconsciente é ruim. Ele apenas arquiva. Ele pode mostrar para o nosso consciente em que nível evolutivo a gente está, que tipo de impulsos a gente tem, de onde vem esse impulso. As pessoas muitas vezes dizem, é um espírito que está me obsidiando. Você, o seu subconsciente, está desejando, inconscientemente. Aí você não tem força, né, para aquele vício, para aquela tendência. É o seu subconsciente vibrando. Aí a gente tem que se conectar ao superconsciente, desenvolver mais. Como é que se desenvolve isso? Para chegar no superconsciente. Usamos o nosso consciente, que é o segundo nível, para registrar oração, para registrar renúncia e para registrar, sem sombra de dúvida. A gente tem que fazer isso sempre. A gente tem que fazer o bem, a caridade. Sem isso, a gente não se conecta, desenvolve o nosso superconsciente. Criamos novos hábitos, vamos encher de força a parte divina que nós temos, e não vai anular o subconsciente. Ele apenas vai conter essas más tendências. Vai ficar mais fácil a gente frear esses impulsos. E conhecer esses impulsos é importante, é autoconhecimento. A gente só pode frear aquilo que a gente sabe que tem, não é? Por isso, essa importância de estarmos conectados com Deus, através da oração. Importantíssimo isso. Oração da qual estamos estudando o porquê nós temos que nos habituar. Sem a gente começar a acreditar, que tivemos outras vidas que estão registradas aqui e que ela influencia essa vida, fica mais difícil a gente querer perdão. A gente pensa que não tem responsabilidade sendo reparada, sendo corrigida nessa vida, causa do passado, né? Então, gente, vamos sempre ter a consciência que nós necessitamos evoluir, progredir sempre, tal é a lei. Acelerar esse progresso. Né? Oração, prática do bem, renúncia, porque a gente não tem o hábito da renúncia. Não tem o hábito da renúncia. E renunciar, somos muito orgulhosos. Né? Renunciar a alguma coisa, a gente se magoa. E, na verdade, a gente deveria renunciar em proveito de todos. Mas o egoísmo que carregamos em níveis diferentes, mas muito semelhantes. Muito semelhantes. Planeta Terra, gente,
o espírito André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, vai falar isso. Na verdade, nosso nível evolutivo tem diferença, sim, mas não é tão grande entre um e outro no nosso planeta. A grande massa tem uma certa equivalência evolutiva, né? E até porque propicia a comunicabilidade. Só a comunicabilidade quando há proximidade de campos mentais. Não pode haver Jesus se comunicar com o médium aqui na Terra. Não vai ser possível. Um médium do nível evolutivo da Terra não se comunica, é impossível. Diz lá o André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade. E a mente de Jesus é a mesma coisa. A gente querer que um animal, a alma de um animal, compreenda a alma do homem. Não vai compreender. Ele age por instinto. Tem inteligência o animal, a gente vê que tem inteligência, mas ele não compreende, ele não raciocina, o raciocínio dele, ele é pulverizado, né? Fragmentado, não é como o nosso que é contínuo. Então não há possibilidade dele compreender. Ninguém vai ensinar um cão a ler, não, ele não vai aprender a ler. Ele não vai ser fluente em. Os animais eles não vão ter a condição de aprender a dirigir como a gente tem. A gente vê em filmes aí alguns treinos, mas eles agem por instinto, por um treino. Ó. Mexe nessa carta, mexe nisso. Mas não há comunicabilidade. Então, por isso que no nosso planeta existe a comunicabilidade entre encarnado e desencarnado, porque é uma certa nivelação em termos de evolução. Então, não vamos encontrar muitos anjos aqui na Terra. Muitos anjos é muito raríssimo. Até porque esses espíritos que moram aqui na Terra, que vivem em planos muito elevados, eles realmente têm dificuldade até de reencarnar. Alguns espíritos levam, assim, entram em reencarnação em outros séculos para reencarnar. O próprio Alcione, do livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier foi que psicografou Renúncia, levou alguns anos para se preparar para reencarnar aqui na Terra. Só para se preparar. Levou vários anos. Entender isso aí. Então não tem ninguém muito evoluído aqui na Terra, grande massa, que dizer assim, eu não tenho de forma nenhuma, né, responsabilidade disso, porque isso é causa de fulano, de beltrano, de uma obsessão. Não. Somos espíritos. Porque o corpo é viciado. Não. Você é a causa. Falta de vontade para impedir que esse corpo passe a fazer o bem, fazer o mal. Você impedindo esse corpo de fazer o mal, depende muito da sua vontade mental. Mas, como falamos, nós criamos o inferno e escolhemos para viver. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Então vejam aí, gente. Corpo, esqueça um pouco. A carne é fraca. Esqueça esse termo. Não existe no Espiritismo. Não existe no Evangelho de Jesus. Existe é o espírito fraco. Pois se você tem faculdades mentais normais, você goza de liberdade de fazer ou de não fazer o que quiser. Jesus falou, podemos semear o que quisermos. Tem um detalhe, tem responsabilidade. Vai ter responsabilidade. Nós vamos ter responsabilidade diante de todos os atos que podemos fazer se tivermos uso de nossas faculdades. Porque tem as pessoas que têm problemas mentais. Aí, a
aquelas que não gozam de faculdade. Eu não estou falando daqueles enfermos mentais que gozam de certas faculdades. Porque está dito aí, é com relação a todas as coisas. Ele pode não gozar de certas faculdades, mas de outras sim. E nessas outras que ele pode gozar, pode atuar, ele pode fazer o mal, ou pode fazer o bem. Imagine você que tem todas as suas faculdades perfeitas, tais e físicas, e fizeram mal, a responsabilidade é maior. É maior. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem que o corpo, muitas vezes, ele é enfermo, ele é debilitado, às vezes ele não tem mobilidade, mas a mente pensa. A mente pensa. E muitas vezes a gente vê a pessoa e diz assim, coitadinho. Mas a mente por dentro não tem nada de coitadinho. E no Espiritismo não tem coitadinho. O coitadinho seria uma injustiça de Deus. Deus permitir que aquilo esteja acontecendo. Existe responsabilidade sendo corrigida. É a corrigenda atuando na lei de causa e efeito. Eu digo para vocês, com certeza, o Espírito pediu. O plano espiritual estava pior. E aqui está melhor, mesmo com todas as dificuldades e faculdades limitadas. Mas mesmo assim, podemos pecar pelo pensamento. No livro Ação e Reação, tem uma mãe com o filho paralítico, com problemas mentais, em cima de uma cama de palha, em uma palhoça, no meio do nada, na zona rural. André Luiz vai lá com Druso visitar essa família, filho em cima de uma palhoça, e ele está prestes a desencarnar. E a mãe, muito doente. 2 criminosos reencarnados. O garoto que está na cama de palha, sem mobilidade, paralítico, o corpo deformado, a mente sem nenhuma faculdade, guardava o corpo lá, o corpo físico, guardava um monstro espiritual, um espírito trevoso. O espírito era tão mau, gente, ele fez tão mal, por séculos fazendo mal, tanto mal, que a reencarnação, toda vez que ele reencarnava lúcido, ele se endividava mais ainda. Se endividava mais ainda. E aquela mãe atual era cúmplice dele em outras vidas, das maldades dele. Quando ele desencarnava, ele continuava no mal. Ele causava tanto problema obsessivo, como também causava muitos problemas com os desencarnados. Maldade mesmo. Foi aprisionado, foi levado a uma reencarnação compulsória, para não atrapalhar lá no plano espiritual, os espíritos que querem se melhorar, para não atrapalhar os encarnados aqui. E aí ele passar pelo menos um período sem fazer nada. Mas a mente dele, quando André Luiz chega próximo e vê o que passa na mente dele, só podridão. Podridão. Não era um coitadinho. Era uma reencarnação em que ele não ia nem fazer o bem, nem fazer o mal. De certa forma, ele estava aprisionado no corpo. E a mãe reencarnou para a corrigenda, para ajudar ele nesse compromisso difícil. Mesmo ele tendo consciência disso. Ela já tinha se renovado, melhorado,
e queria muito ajudar ele, arrependida pelo mal que ele fez, da qual ela foi muitas vezes cúmplice em várias reencarnações. Não há coitadinho aqui. Não há injustiça. Não há injustiça moral. Há injustiça entre os homens. Não há injustiçados perante a lei de Deus. É a corrigenda se operando. Para praticar o bem, nada mais precisa senão querer. Parece simples, né? Esse texto aí. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão querer. Não precisa de nada. Aí eu vejo, deixa eu dizer, quando eu me aposentar, eu vou dedicar a minha vida à caridade. Quando eu tiver um emprego, vou fazer caridade. Quando eu ganhar na Mega Sena, vou dividir para os pobres. Eu só vejo as pessoas aí criarem, né, desculpas para um entendimento que é dele mesmo. A culpa não é do dinheiro, não é da falta de dinheiro, não é da saúde. As pessoas dizem, não tenho saúde. Não é problema de saúde, é problema de querer. Querer, vontade. Aí até Kardec cita aqui, né, capítulo 15, número 10. Se vocês forem lá no capítulo 15, vocês vão ver lá o Kardec colocando lá, mostrando que a questão da vontade, porque nesse capítulo 15, número 10, é aquele clássico texto, né, em que as pessoas, para fazer o bem, para fazer a caridade, para se salvar, preciso apenas vontade. E no capítulo 19, que a gente está vendo aqui o capítulo 19, Kardec, nós vamos ver, fora da caridade na salvação, a mensagem do apóstolo Paulo. Né? Ele vai mostrar também, porque nesses dois itens aí, dos dois capítulos, a gente vai ver que existe, muitas vezes as pessoas pensam que isso não é a questão da fé. As pessoas pensam que fé é uma coisa só. Então, a fé, ela é humana e divina. Então, a fé humana é quando você tem fé que vai passar no emprego, que vai passar num vestibular, que vai passar no Enem. Você tem fé que vai terminar aquele trabalho. Você tem fé que vai conquistar isso ou aquilo. A fé humana. A fé divina está muito ligada à caridade. Quando você une esses fora da caridade na salvação, a gente vai ver que estamos divinizando a fé. Então, é inerente a nós, que faz parte do desenvolvimento do superconsciente, a fé. A fé. Mas precisamos divinizar essa fé. Então, por isso que, quando fazemos uma prece, pedindo a Deus a corrigenda, é um ato de humildade e de fé na justiça divina. Ele vai fazer a coisa certa para a gente. A gente tem que ter fé que ele vai fazer a coisa certa. Mas temos que fazer a nossa parte. Até para amenizar o peso dessa corrigenda, acessando o superconsciente, quando vier a corrigenda, ela não dói tanto, não causa sofrimento que muitas pessoas sofrem. Passa. Oração, meditação, renúncia. Tem que meditar mais, analisar nossos atos, nossos pensamentos, tentar identificar as partes mais imperfeitas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes. E assim a gente vai domesticando, contendo os nossos impulsos, nos habituando a desenvolvendo assim o superconsciente.
Nós temos que usar esse consciente. Subconsciente não é ruim, mas se a gente ficar preso a ele, a gente se arrasta em sofrimento de dor. O consciente, ele é bom, mas se a gente não controlar nosso livre-arbítrio, usando o nosso subconsciente para analisar em que nível nós estamos, a gente ficar livre demais, nossa consciência é como um caminhão descendo a ladeira sem freio. E se a gente viver, vou esquecer o subconsciente, e o consciente agora vai viver única e exclusivamente para desenvolver o superconsciente, a gente vai entrar na área do fanatismo. É preciso equilibrar esses 3 níveis da nossa mente. Um ajuda o outro a analisar em que nível nós estamos, o que precisamos fazer para progredir e desenvolver cada vez mais o superconsciente, domesticando nosso arquivo mental. Isso é meditar. Não é aquela meditação transcendental, não. É fazer autoanálise, autoconhecimento é meditação. Isso, conselho do Espírito Calderaro, né, do livro No Mundo Maior. Oração, meditação, renúncia. Renúncia, gente, traz muito a gente para o foco do perdão. Renunciar ao nosso orgulho, renunciar ao nosso egoísmo. Aquele jejum que Jesus disse que faltava aos discípulos para curar. Porque a fé, gente, ela é humana. A capacitância da fé que nós carregamos aqui é de um poder imenso. Se a gente liberar esse poder através da oração, da meditação, da renúncia, da prática do bem, da caridade, nós vamos curar como Jesus curou. É uma força magnética que ainda estamos desenvolvendo, mas a gente tem que ter fé. Nós temos isso. Somos deuses com D minúsculo. Podemos fazer o que Jesus fez. Jesus também era um Deus com D minúsculo. E Deus com maiúsculo é o nosso Pai. Pai de Jesus, Pai de todos. Mas Jesus está num nível incompreensível ainda para todos nós. Por isso, vamos orar. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Jesus por mais essa noite, por mais esse evangelho, em que nos encontramos aqui todos nós juntos, colaborando em pensamento uns com os outros, para a nossa melhora espiritual. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária a distinguir o que é bom do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é mal, torno-me culpado, se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a diversos hábitos ignóbeis. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal. Se tomei o mau caminho, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem.
e, consequentemente, a de mudar o meu caminho. Meus atuais defeitos são restos das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos espíritos bons. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus. Cada um que o suprima será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitar para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que quando eu entrei. E a paz do infinito amor do nosso Pai Celestial e do nosso irmão maior, que é Jesus, esteja envolvendo o nosso lar, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.